Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A expiação como defesa. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir. Eu te pedi para apresentar milagres. Esclareci que os milagres são naturais, corretivos, curativos e universais. Não há nada que não possam fazer, mas não podem ser apresentados no espírito da dúvida ou do medo. Quando tens medo de qualquer coisa, estás admitindo que ela tem o poder de ferir-te. Lembra-te de que onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. Tu crês no que valorizas. Se estás com medo, inevitavelmente estás valorizando de forma errada. A tua compreensão dotará então todos os pensamentos com igual poder e inevitavelmente destruirás a paz. É por isso que a Bíblia fala da paz de Deus que excede o entendimento. Essa paz é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha capacidade de afetar-te. Esse é o uso apropriado da negação. Não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Ela traz todos os erros à luz e, como o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente. A verdadeira negação é um instrumento de proteção poderoso. Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Esse tipo de negação não é um encobrimento, mas uma correção. A certeza da tua mente depende dele. A negação do erro é uma forte defesa da verdade, mas a negação da verdade resulta em criação equivocada, que são as projeções do ego. A serviço da mente certa, a negação do erro liberta a mente e restabelece a liberdade da vontade. Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Podes e deves negar qualquer crença de que o erro pode ferir-te. Esse é a função positiva da negação. Por quê? Porque tem muitas crenças que nós temos de que o erro pode nos ferir. Lembro outra vez da crença de que quem ri muito no sábado chora no domingo.
que depois da bonança vem a tempestade. E quantas outras crenças que nós temos de que alguma coisa pode nos ferir. Então nós temos medo. Essas crenças geram medo. É uma crença que está associada ao corpo, à ideia do corpo, e que nos causa medo. Então podes e deves negar qualquer crença de que alguma coisa possa nos ferir. A negação do erro é uma forte defesa da verdade, mas a negação da verdade resulta em criação equivocada. A serviço da mente certa, a negação do erro liberta a mente e restabelece a liberdade da vontade. Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente. Quando você nega o erro, a vontade fica livre. Você liberta a mente do erro. Porque a mente fica presa no erro. Veja, se você cometeu um erro há 20 anos no passado, você está com a mente presa àquele erro. Você não tem vontade livre, a tua mente não está livre. Você não vai adiante, você não prospera. Você não se sente em paz. Nós temos que nos libertar, libertar a nossa mente para ter a vontade livre. Tu podes defender a verdade assim como o erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber para que isso serve. Como é uma pessoa sem vontade? Apática. Não vive. É praticamente um estado vegetativo. Não tem vontade de nada. Por isso, a ideia da vontade livre. Porque a vida é vontade. A pessoa não tem nem vontade nem de viver. Facilmente entra em estado deprimente. Não tem meta, não tem vontade. A vida sem vontade não tem significado nenhum. Se não tem vontade, está no erro. E na crença do erro. E na crença de que o erro pode ferir-te. Tu podes defender a verdade assim como o erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber para que isso serve. Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente.
As questões reais são: qual é o teu tesouro e quanto tu o valorizas? Uma vez que tiveres aprendido a considerar essas questões e trazê-las a todas as tuas ações, terás pouca dificuldade em esclarecer os meios. Os meios estão disponíveis a qualquer momento em que os pedires. Contudo, podes economizar tempo se não protelares esse passo de forma indevida. O enfoque corretivo vai encurtá-lo incomensuravelmente. Lembra-te que onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Quando fala que os meios estão disponíveis a qualquer momento em que os pedires, é para você pedir os meios. Então, quando você pede os meios, eles te são alcançados. Porque ele não vai te dar o resultado final. Ele vai te apresentar os meios pelos quais você pode alcançar o resultado final. Esse livro, ele foi transcrito por Ellen e Bill, no momento em que eles estavam, segundo conta a história, né, do livro, eles estavam num ambiente de muita competitividade, de muito conflito, e eles chegaram a uma conclusão de que eles queriam outra coisa. Isso não serve mais para mim. Eu quero outra coisa. Tem que ter outro jeito. Tem que ter alguma outra coisa, tem que ter outro meio de viver que não é esse, cheio de conflitos. Quando você pede, os meios te são dados a qualquer momento. A qualquer momento. Então, muitas pessoas, elas relatam que em algum momento em que elas estão, vamos usar a palavra assim, no limite, elas pedem ajuda. E aí os meios te são dados. E os meios são dados e a pessoa pode escolher ou decidir se quer seguir ou não aqueles meios. A muitas pessoas os meios são dados, mas nem todos aceitam. Eu lembro de uma história, pediu para falar comigo. E eu a recebi e ela me disse que ela estava muito desesperada, passando por uma situação muito difícil, e ela tinha formação católica, e há muitos anos ela não ia na igreja. Mas ela passava sempre ali pela nossa livraria. E então, porque ela estava nessa situação desesperadora, ela foi lá na igreja, que fica a 1,5 quadras daqui aproximadamente, a catedral. E ela disse que começou a rezar, se colocou lá na igreja, começou a rezar, e lhe vinha na mente a minha imagem, muito forte.
e ela rezava, e a imagem que ele vinha na mente era a minha imagem, muito forte. Então ela saiu de lá e pediu para falar comigo, e me contou isto. Porque ela entendeu que era para vir falar comigo. E eu pedi para ela contar qual a situação que ela estava passando, que estava tão difícil, tão desesperadora. E ela me contou e eu disse, olha, o que eu posso fazer é te recomendar um curso em milagres. Eu acho que é um meio para você alcançar essa cura desse sofrimento que você está tendo. E nós temos grupos de estudo. E ela disse, o que é um curso em milagres? E eu me pus a explicar para ela da melhor maneira e mais simples possível o que era o curso em milagres, o que nós nos propunhamos com esses encontros semanais, qual era o objetivo, qual era a meta, que era remover todos os obstáculos ao amor, porque nós queremos um outro jeito. Não queremos mais sofrer, não queremos mais tristeza, não queremos mais conflitos, nós queremos viver com a vontade livre, a mente livre e a vontade plena. Porque o sofrimento não é vida, ao que ela confirmou. E disse, tem razão, isso não é vida. Eu não estou mais vivendo, eu só estou sofrendo. E depois de explicar o curso em milagres, ela ficou muito animada com a ideia e disse, eu vou vir, Jorge, eu vou participar. Eu disse a ela que era todas as quartas-feiras, das 19 às 20h30 aproximadamente. Ainda na ocasião, era antes da pandemia e os encontros eram, nós tínhamos os encontros presenciais e pela internet ao mesmo tempo. As pessoas que estavam presentes na sala estavam estudando juntamente com os que estavam na internet, assim como Raquel e eu estamos aqui e vocês estão na internet. Tínhamos um grupo presencial bastante consistente também antes da pandemia. E mais as pessoas que participavam na internet, nós estudávamos em conjunto. E ela se interessou bastante e disse, eu vou vir. Eu disse, ótimo, então começamos nessa quarta-feira. Tem que pagar alguma coisa, Jorge? Eu disse, tem uma contribuição mensal. E ela perguntou o valor, e quando eu lhe disse, ela disse, me lembrei de uma coisa. O que é? Na quarta-feira eu não posso, porque eu já tenho um compromisso. Aí eu entendi. Não era uma pessoa, o problema dela não era financeiro. Não era uma pessoa que não tinha condições financeiras. O problema estava em pagar alguma coisa. Isso ficou assim bem perceptível. Eu disse, olha, mas nós também temos um grupo na quinta. Quem sabe você vem na quinta. Na quinta também não posso. Eu vou iniciar no mês que vem um grupo na sexta. Mas na sexta eu também não posso, porque tenho outro compromisso. Aí eu disse, agora eu vou brincar um pouquinho. Mas eu também tenho domingo à tarde esse grupo. Domingo à tarde também não posso.
Antes podia. Então vocês vejam, os meios, quando a pessoa pede, os meios lhe são dados. Quando? Na hora. Ela pediu. E lhe foi encaminhado. Começa por aqui, vai por aqui. Poderia ser qualquer outra coisa? Poderia ser a própria Igreja Católica. E eu perguntei ainda para ela então, e a Igreja Católica, você não foi lá rezar? Ah não, Jorge, mas lá eu não gosto. Mas a tua formação não é católica? É, mas faz muitos anos que eu não vou. Mas agora você foi lá e você teve uma resposta. Quem sabe você volta lá, começa a ir na missa. Você não precisa contribuir com nada se você não quiser. Lá é livre. Ah, mas eu não gosto de ritual da Igreja Católica, de missa, essas coisas eu não gosto. Então vem aqui, pois é, e não veio. Os meios lhe são dados. Isso é certeza. É pedir e receberei. No entanto, a maioria das pessoas quer pedir, mas quer pedir e quer receber como ela acha que deveria ser. Não como o Espírito Santo lhe indica. E se recebe uma indicação dos meios, quando pede, é porque naquele momento, aquilo é o mais indicado para a pessoa. É por ali que você vai conseguir. Poderia ser qualquer outra coisa. Mas ela mesmo sentiu que era por aqui. E aí decidiu que então, se é assim, eu não quero. Assim sendo, não há o que fazer. A pessoa vai continuar pedindo, mas não houve a resposta. Mas se você pedir, não tenha dúvida, os meios lhe são dados, não o resultado. Pronto. Olha, para você conseguir a paz, para você conseguir a felicidade, para você conseguir a alegria que você quer, você tem que seguir um caminho de desfazer ou remover os obstáculos que você mesmo colocou quando você aceitou crenças de que alguma coisa poderia lhe ferir. Você está agora ferido, está ferida. Você quer sair dessa situação. Um curso em milagres é um tratado de cura, é um tratado de psicologia, é um tratado de... Pode botar como um tratado do que você quiser. Sobre o ego, sobre a mente, sobre o espírito. Sobre a alegria, sobre a felicidade, sobre a paz. Tudo está aqui. Nós podemos acreditar que ele é qualquer coisa. Mas se você não aceitar os meios, não há como obter o resultado final. Tu podes defender a verdade, assim como o erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber para que isso serve. Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. O meu tesouro é o meu dinheiro.
O meu tesouro é a minha paz. O meu tesouro é a minha alegria. Quanto você valoriza a sua paz e a sua alegria? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração, está o seu tesouro. E cada um defende o seu tesouro porque acredita nele. Quando nós estamos num estado de alegria e alguém dá um empurrão, quando você está andando na calçada, com licença, eu estou com pressa, ele dá um empurrão, o que você faz? Você troca a sua paz e a sua alegria por isso? Ou você reage agressivamente, aceitando a agressividade como o seu tesouro, a sua defesa como o seu tesouro? O meu tesouro é a alegria. O meu tesouro é a paz. Não há dinheiro que pague a paz que excede, a alegria que excede o entendimento. E a paz de Deus excede o entendimento. E a paz é a alegria, é a felicidade, é o estado de graça, é o amor. E isso não tem em partes separadas. Se você está alegre, você está num estado amoroso, está feliz e está em paz. Se você está em paz, você está alegre, está feliz e num estado de amorosidade. Isso não vem separado. Por isso que você deve negar qualquer crença de que alguma coisa pode ferir-te. Um empurrão na calçada, com licença que eu estou com pressa, pode ferir-te? Você acredita nisso? A tua atitude vai demonstrar naquilo que você acredita. Se você acredita que alguma coisa pode ferir-te, te sentirá ferido e reagirá também projetando a dor e a agressão. Com a agressão, reage com agressividade, devolvendo e projetando a agressão. Então, onde está o meu tesouro, afinal? O que eu defendo? Assim, estamos aprendendo aqui a prestar atenção na nossa meta. Qual é a minha meta? Qual é o meu tesouro? A minha meta é estar em paz, é a alegria, é a felicidade. E onde está o meu tesouro? O que realmente tem valor para mim? Porque ninguém investe R$1 em alguma coisa que não dá valor. A gente diz, não, obrigado, isso eu não quero, eu não preciso disso para nada, mas é R$1. Mas o que eu vou fazer com isso? Isso não tem nenhum valor para mim, ofereça para outra pessoa. E o que é um investimento? Ninguém dá nada por aquilo que não acredita, que tenha algum valor, que traga algum valor para si.
Os meios estão disponíveis a qualquer tempo que os pedires. Pedi e receberei. Batei e abrir-se-vos-á. Perguntei e responder-se-vos-á. Talvez seja o momento de nós perguntarmos: para que serve isso? Bom, em algum momento nós pedimos os meios para alguma coisa melhor. Estamos todos aqui com um livro que chama Um Curso em Milagres, que é um meio para alcançarmos uma meta. Bom, nós temos os meios e eles nos levam a uma meta final. Então eu vos pergunto, qual é a meta final? E para que serve isso de estarmos aqui toda quarta-feira reunidos para juntos estudarmos e interpretarmos um curso em milagres, esse livro com esse nome tão diferente? Um curso em milagres. Primeiro, é um, não é o. Tem milhares de outros cursos que você pode fazer. O que é curso? Um curso. Curso é um caminho. É o curso do rio. O rio tem uma meta final: alcançar o oceano. Qual é a meta do curso? O rio é o meio para alcançar o oceano. O curso do rio, o curso em milagres, é um meio para alcançarmos a meta final. Uma das coisas que foi muito impressionante para mim foi a foz do Rio São Francisco. O encontro do Rio São Francisco com o mar. Ao nascer do sol, quando não tinha ninguém lá além de nós. Porque você vai de dia, está cheio de turistas, mas de madrugada não tem ninguém lá. Só tínhamos nós. O barqueiro que nos levou até lá disse que nunca ninguém fez esse passeio antes com ele, e ele não sabia de ninguém que já tivesse levado alguém lá de madrugada para estar lá na hora do sol nascer. No pleno silêncio, de não ter mais ninguém lá, e o rumor intenso do encontro das águas do São Francisco com o oceano, do São Francisco que alcançou a meta. Ali, aquilo ali, se você numa usina hidrelétrica, como tem lá a usina onde era a Cachoeira de Paulo Afonso, que fizeram uma barreira, né, e construíram uma hidrelétrica, se a força da água é capaz de gerar energia, uma energia tão intensa que pode iluminar umas cidades inteiras, fazer funcionar motores elétricos, hoje automóveis, trens, eletrodomésticos, aparelhos de ar-condicionado, de fornecer tanta energia para uma cidade inteira. Vocês imaginam a energia que é o encontro das águas do São Francisco com o oceano. Não é um rumor, é um estrondo contínuo.
É uma explosão imensa de energia. Ele alcançou a meta. Qual a meta que nós temos aqui, afinal? Que ele diz que uma vez que você tem a meta e aceita os meios, você antecipa de uma forma incomensurável o resultado. Que resultado nós queremos? Por que estamos aqui? Para que serve estarmos aqui toda quarta-feira? Para atingirmos uma meta. Um curso em milagres é o meio. Assim como as águas têm como meio o curso do rio para alcançar a meta, numa explosão imensa de energia, nós utilizamos um curso em milagres para alcançar a meta, que é uma explosão intensa de energia. E que energia é essa? Felicidade plena, alegria, paz intensa. É para isso que serve utilizarmos este meio, que é o livro Um Curso em Milagres, para alcançarmos a meta. Lembrem do encontro das águas do Rio São Francisco com o oceano. E quando puderem, vão lá, se tiverem condições. Se alguém quiser ir, me diga que eu oriento. É uma experiência muito intensa. Porque como Deus está em tudo que existe, e tudo que existe é instrumento para nosso aprendizado, essa analogia do Rio São Francisco, que alcança sua meta numa grande explosão de energia, assim é quando você alcança sua meta. Você precisa dos meios. Bom, você pode aceitar um curso em milagres como o meio que você quer. E juntos podemos remover os obstáculos ao amor, compartilhando as compreensões que vêm da interpretação do livro como meio. Ter uma meta é muito importante. Agora está nos sendo apresentado os meios. Qual é a sua meta? O que você valoriza? Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Aonde você quer colocar o seu coração? Chegou até a mim, eu recebi uma música recentemente que diz assim: quem escolher o poço vai ter. Quem ultrapassar o muro vai ver. Quem ultrapassar o mundo vai ser. Em síntese, é mais ou menos isso. O seu tesouro está no ter, ou no ser? O ter é temporário. O ser é o que tu realmente és.
Você tem que ultrapassar o muro para ver. Você quer os meios? Eu acredito que todos que estamos aqui, em algum momento, de alguma forma, pedimos alguma coisa. Porque tínhamos alguma dúvida, porque eu não estou feliz, porque eu queria ser feliz. Não importa como você pediu, às vezes um pensamento, às vezes uma palavra. Mas quando alguém pede, os meios lhe são dados. Agora nós sabemos, porque o curso nos convocou a isso, o que tem de importante estarmos aqui nos reunindo toda quarta-feira. Para que serve isso? É uma pergunta muito interessante. Para que serve isso? A que isso serve? É uma coisa que deveríamos perguntar a respeito de todas as coisas. Sempre. A que isso serve? Qualquer coisa que você vai fazer, qualquer coisa que você quer ter. A que isso serve? E hoje o curso nos chamou a refletirmos sobre isso. Para que serve estarmos aqui nesse curso? Para que serve eu ter alguma coisa? Para que serve eu estar em outro lugar? Para que serve eu estar fazendo outra coisa nesse momento em que eu tiro uma vez por semana para estar aqui? Que eu posso estar fazendo outra coisa, estar em outro lugar, investindo em qualquer outra coisa. Se isso aqui não tem valor para mim, então o que tem valor para mim? Eu posso ir tomar um chopp na beira da praia, num barzinho na beira da praia. Para que serve eu estar lá? Para que serve eu estar dormindo? Para que serve eu fazer outra coisa? Para que serve eu investir em outra coisa o meu tempo? E hoje nós tivemos aqui uma orientação para pensarmos a respeito do que tem valor para nós. Onde está o teu coração, está o teu investimento, está aquilo que você acredita, está aquilo que você dá valor. Se isso aqui tem valor para você, está convidado a seguir um curso em milagres conosco. Se a sua meta é outra, que não a nossa, se não é essa a meta que você quer, não são esses os meios que lhe parecem compatíveis com o que você quer hoje, é algo a se pensar. Mas nós temos uma meta aqui. E nós temos os meios. Tu podes defender a verdade, assim como o erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. Agora é mais fácil compreender um curso em milagres, que é um meio. A questão é saber para que isso serve. Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. As questões reais são: qual é o teu tesouro e quanto tu o valorizas?
Uma vez que tiveres aprendido a considerar essas questões e trazê-las a todas as tuas ações, terás pouca dificuldade em esclarecer os meios. Os meios estão disponíveis a qualquer momento em que os pedires. Contudo, podes economizar tempo se não protelares esse passo de forma indevida. O enfoque correto vai encurtá-lo incomensuravelmente. Que lindo, Jorge, que linda a explanação, né? Do curso Milagres como meio para nós encontrarmos a salvação, hein? Muito importante. Obrigada, Jorge, adorei. Quando você pede, os meios estão disponíveis, é pedir e receber, né? Então, se você está aqui hoje, de alguma forma você pediu e lhe foi dada essa possibilidade de conhecer esse meio, um curso que é em milagres. E por que esse curso é em milagres? Porque milagres, eles podem antecipar a nossa meta em milhares de anos. Por quê? Porque eles funcionam fora do tempo, embora no tempo. Então a gente dá um salto. A cada compreensão que a gente tem aqui, a gente dá um salto de milhares de anos para a nossa meta, para a nossa compreensão, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, que é alcançarmos essa meta. Quem não quer felicidade plena? Eu não conheci ninguém ainda que me dissesse, eu não quero ser feliz. Não há quem não queira. Só que nós estabelecemos valores equivocados. Porque eu acho que eu achava que eu ia ser feliz se eu ganhasse uma bicicletinha de 3 rodinhas, que era um triciclo, de pedalar. Depois eu achei que eu ia ser feliz se eu ganhasse um jipinho de pedalar com direção. Que eu pedalava e o jipinho andava e eu tinha uma direção que ia para um lado e para o outro. Como esses carrinhos que agora tem no shopping para as crianças, que são elétricos. Tinha um jipinho que a gente pedalava. Eu ganhei um. Ele era de lata, vermelho, bonito. Agora eu vou ser feliz. A última imagem que eu tenho dele na minha mente é lá no meio do pátio, num canto, enferrujando. Né? Mas aí aquilo não me servia mais, agora eu queria uma bicicleta, que daí eu vou ser feliz. E eu pensava que, nossa, quando eu tiver uma bicicleta eu vou ser feliz, porque eu vou sair pedalando pelo mundo, isso que é liberdade. Porque se eu tiver uma bicicleta eu vou para qualquer lugar. Rapidamente eu posso ir de um lugar para outro, pedalando, feliz, livre. Ah, pois é. Aí eu comprei uma bicicleta velha, como aquilo me incomodou. Aquilo me deu felicidade, era muito pouco, né? Mas incômodo deu bastante, porque ela era muito velha e ela estragava muito. Então, mesmo que fosse uma bicicleta nova, é a ilusão. Então o meu tesouro estava... Eu achava que a felicidade era isso. E é claro que depois a gente quer um carro, depois a gente quer outras coisas, depois a gente quer um sapato que viu na loja, depois a gente quer alguma outra coisa, depois... eu lembro que quando saiu a televisão a cores, quem não queria uma televisão a cores? Aquilo era um tesouro. E depois começaram os aparelhos de som.
Começaram aqueles aparelhos de som que eram 3 em 1, com música estéreo, quadrafônica, com 4 caixas de som desse tamanho. Ora, aquilo era meu tesouro. Eu ia juntar dinheiro para comprar um daqueles. Tocava fita, tocava disco e rádio, tudo junto num aparelho só, né? Aquilo era um tesouro ter uma coisa daquelas. Depois vieram os videocassetes, depois os CD, os DVD e agora não sei mais o que. Tá? Então, quanto eu investi nesses tesouros e quantos ainda tenho para conquistar? Então, onde está o teu coração, está o teu tesouro. E onde está o teu tesouro, está o teu coração. O meu coração está grudado naquilo que eu quero. Agora, tudo que eu queria com todas essas coisas é felicidade. E nada disso me deu felicidade. Porque a felicidade, ela não termina. Ela é o significado da palavra eternidade, está associado à felicidade. Felicidade e eternidade são a mesma coisa. E todas essas coisas, elas acabaram. Não existem mais. Deixaram de existir. Então a felicidade deixou de existir. Que felicidade é essa que dura uma semana, um mês, um ano e depois deixa de existir? Agora eu quero a felicidade real, a felicidade plena. E esse investimento, a palavra vem da palavra investir. Investir é investir, é vestir internamente, vestir dentro, é de interno, vestir. Quando a gente ia trabalhar numa empresa, você tem que vestir a camisa da empresa. Quando você está no curso em milagres, você tem que vestir a camisa de um curso em milagres. É isso que eu quero. Então é um investimento para alcançar uma meta. Esse é um meio. Não é o único, é um. Eu estou aqui porque eu gosto desse. É uma escolha. No começo, enquanto ele diz, enquanto você ainda não estabeleceu a meta, é isso que eu quero, você não vai conseguir entender os meios. Mas quando você estabelece a meta, fica mais fácil entender os meios. Quando você estabelece a meta, você vai entender um curso em milagres com mais facilidade. Quando você estabelece uma meta, você entende com mais facilidade os meios. Mas você tem que escolher um meio para atingir a meta. Você não pode andar com um pé em cada canoa, um pé em cada cavalo, mesmo que eles sigam na mesma direção. Então eu sempre digo para as pessoas, quando você for experimentar uma coisa, experimente persistentemente. Se você chegar num ponto que disser, não, isso aqui realmente eu não estou conseguindo compreender os meios, este meio, você tem toda a liberdade para procurar outro. Mas muitos ao mesmo tempo confundem a nossa cabeça. Porque embora se diga, mas eles vão na mesma direção. Eu sei que vão na mesma direção. Eu mais do que ninguém digo isso o tempo todo. Um curso em milagres diz que este é um, não é o. Mas o que acontece quando a gente vai buscar muitos meios ao mesmo tempo? É um pé em cada canoa. Logo vamos ter alguém molhado. É um pé em cada cavalo. Logo vamos ter alguém levando um tombo. E quando a gente leva um tombo,
a gente acaba deixando de acreditar nos meios, sejam eles quais forem. Então, pega um e segue aquele. Insista, persista. Porque você tem uma meta. Estendo a todos as bênçãos de Deus, para que possamos compartilhar os meios que nos foram dados, para que possamos alcançar a meta, que é a felicidade e a paz intensa do Reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.